Nossa, gente, agitado, hein? Vamos lá. Vamos ter fé que vai dar certo de resumir tudo. Falando de Sonic e North, o Sonic vem comunicar pra galera que ele tá voltando pra Paris, o North fica super abalado, chateado, enfim. E aí, em dado momento, o Sonic ele tá conversando com o Alan sobre o retorno dele e o Alan acaba perguntando diretamente: pô, faz anos aí que vocês estão meio que flertando, a gente vê que vocês se gostam, por que vocês não estão juntos? E aí o Sonic fala: sinceramente, eu não sei. Tô cansado da friend zone, então eu acho que eu vou seguir em frente, vou desapegar disso. E aí, gente, nesse momento eu sinceramente não entendi. A atitude do Sonic com o North foi bastante fria em vários momentos, em outros foi carinhosa e tal, só que ele fala como se fosse só responsabilidade do North o relacionamento deles andar pra frente ou não, sendo que a atitude dele também não foi de alguém que estava colaborando pro relacionamento evoluir, sabe? E aí, nesse meio tempo, quem tá de longe observando e talvez ouvindo alguma parte da conversa é o próprio North. E desde esse momento pra frente, até o final do episódio, ele fica super frio com o Sonic e fica evitando ele. Acho que ele também cansou, né? Alan e Jeff nesse episódio não tiveram tantas aparições, mas eles fizeram um churrasco de casal junto com o Baby e com o Charlie, foi super fofo. Inclusive, eles foram pra esse tal desse churrasco depois do Alan ir treinar com o Baby, porque o Alan meio que tá na cabeça que ele não quer morrer antes do Jeff. Porque falaram pra ele que ele precisa se cuidar, quem inclusive falou foi o Jim. E aí ele foi inventar de fazer treino sem estar muito preparado e ele tava todo quebrado, tadinho. Até nesse momento no churrasco o Charlie vira e fala: ah, mas você faz bastante exercício, não é? E aí nessa hora ninguém entende nada e aí o Charlie fala: ué, mas o babado também conta como exercício, né? E aí ficam o Alan e o Jeff tudo constrangido e aí o Alan fala pro Jeff: o que você andou falando pra ele? Aí o Jeff repreende o Charlie, mas de certa forma o Charlie tem razão, mas beleza. O fato é que foi um take de casal muito fofo, gente. Foi pra ficar feliz por eles e pra se sentir bastante solteiro em alguns casos aí. Sobre Pete e Chris, o Pete tá meio sem saber como chegar no Chris, mas ele foi de mansinho ali no laboratório e tal, e o Chris viu que ele tava sondando e falou: o que foi? O que você tá pensando? E aí o Pete falou: não, nada, só viajando. E o Chris falou: tá pensando no dia em que a gente se pegou? Super direto. Aí o Pete ficou super constrangido e falou: aí, fala baixo, alguém pode ouvir e tal. E aí o Chris falou: não ligo pra isso não. Aí o Pete falou: não, me preocupo com a sua reputação e tal. E o Chris falou: não, comigo, relaxa, se preocupe com você. Depois eles estão na casa do Pete conversando e tal, e aí o Chris inclusive fala pra ele: verifica aqui se você pode confiar em mim ou não, porque o Pete lê pensamentos e tal, e ele fala justamente pra ele fazer isso. E aí ele verifica que não tem nada, e depois disso eles vão pra um take na piscina de pegação e tal, uma delícia de take a propósito, porque esse chip está demais, já falei pra vocês no episódio anterior, eles continuam entregando entretenimento de alto nível e tá uma delícia. Nesse momento de pegação, inclusive, o Pete fala: a gente já tá na segunda vez, isso define a gente como? E aí o Chris fala: não precisa complicar não, é só ser feliz, você não tá gostando de como a gente tá? E o Pete fala: sim. Aí ele falou: beleza, então é isso. Depois, em dado momento, eles estão no sofá, o Pete adormece e o Chris, ele vai até o escritório do Pete, com a data de aniversário do Way, ele consegue invadir o computador. Aí eu me pergunto, como que ele sabe a data de aniversário do Way? E eu também me pergunto, se ele tá fazendo esse tipo de coisa, que intenção que ele tem? E se o Pete não conseguir identificar intenção nenhuma da parte dele, que seja negativa, vamos dizer assim, será que ele não tem algum tipo de poder que iniba o poder do Pete? Bom, pra gente saber só mais pra frente, né? Tomara que a série nos explique isso em algum momento. Sobre Kim e Kenta, o Kenta foi investigar o local onde ele achava que poderia ser o laboratório do Tony e ele conseguiu pegar uma prova. Quando ele vai fugir, ele é cercado por vários seguranças, e aí nesse momento quem chega pra ajudar ele é o Kim. E o Kim vem de carro e ele vem fazendo strike, gente. Ele faz uma manobra que ele começa a derrubar os caras, e conforme ele tá girando o carro, você percebe o olhar do Kenta em relação ao Kim mudando nesse momento. Eu pensei comigo, deve ser nesse momento aí que o Kenta deve ter ponderado e esquecer o Pete, porque foi uma cena e tanto. Eu só não faço ideia nenhuma de como e em que momento o Kenta entrou no carro do Kim, mas ele entrou. E aí depois o Kim deu uma bronca nele pra ele ter ido lá sozinho e tudo mais, e aí o Kenta pediu pra ele levar ele pra ver o Pete. Só que aí ele cometeu o grande erro de não tocar a campainha, nem bater na porta, nem nada do tipo, ou ligar pra avisar que tava indo, ele só foi. E, gente, eu não sei se ele tem a chave ou se a porta tava aberta, o fato é que ele entrou direto. Quando ele entrou direto, ele viu necessariamente o Pete em cima do Chris, lá na mesa de sinuca ali da sala dele. E ele viu aquela cena de pegação e ele ficou completamente em choque, porque, como a gente sabe, ele gosta do Pete ainda. Aí ficou uma situação estranha, mas beleza, o Pete falou: pode falar, o Chris sabe de tudo e tudo mais. E aí o Kenta falou tudo o que aconteceu, o Pete falou pra ele não ir sozinho de novo, e ele falou: beleza. Aí quando ele foi embora, o Kim perguntou pra ele: você ainda gosta dele? Ele desconversou e aí o Kim insistiu:
por que você não conta pra ele que gosta dele? E aí o Kenta falou, não é que ele não saiba, é que ele só não sente o mesmo que eu. Eu só tive 2 pessoas na minha vida, o Tony e o Pete, e nenhum deles jamais sentiu nada por mim. Quem falou pra ele, não se preocupe, em algum momento você vai encontrar alguém que te ame como você mereça. E aí, gente, nesse momento eu pensei comigo, estou eu aqui dizendo amém pra que seja você, Kim. Sobre Charlie e Baby, gente, novamente o fantasma do Willie enchendo o saco, atazanando a vida dos dois. Teve uma corrida durante o episódio, a corrida foi super acirrada e tudo mais, e antes da corrida o Willie falou pro Baby bem assim, se você ficar comigo, eu te dou o primeiro lugar. E aí o Baby falou pra ele, eu não preciso disso, eu sou o Baby. E aí eles foram efetivamente pra corrida, e aí o Willie ultrapassou geral, e em dado momento ele ficou roda a roda com o Baby, ele olhou pra ele assim, querendo dizer, e aí? Baby não falou nada, ele reduziu a velocidade e deixou o Baby vencer. O Baby não se conformava com isso, ele foi tirar satisfação com ele depois da corrida. Quando ele foi tirar satisfação, ele chegou muito perto do Willie. O Willie se aproveitando disso, não se afasta nem nada, e ele ainda fala pra ele, você viu? Eu te dei algo que só eu posso te dar. Baby fica ainda mais pistola, chega mais perto, mas na intenção de agredir. Porém, quando o Charlie chega, o Charlie já interpreta de uma outra forma. Tanto é que no dia seguinte, o Baby vai cobrar o Charlie, falando que ele não acordou ele, que ele não deu beijo de bom dia, que ele não deu abraço de boa noite, porque o papai estava bem chateado com a mamãe. Baby insistiu bastante pra ele perdoar ele, falando que não tinha nada entre os dois, e aí o Charlie acabou cedendo e eles fizeram uma cena super fofa no final. Porém, o Charlie ficou com o pé atrás e depois disso ele ficou meio que sondando, prestando atenção nas atitudes do Baby. Ele aparentemente olhou o celular dele. Tanto é que depois da corrida o Baby falou que ia chegar tarde em casa e o Charlie seguiu o Baby. O Baby foi nada mais nada menos do que para a sauna onde o Willie estava. Segundo o Baby falou pro North, ele estava tentando descobrir se o Willie tinha ou não habilidades especiais. E aí, sinceramente, eu me pergunto que nível de curiosidade é essa que precisa de tanto extremismo para descobrir se o menino tem ou não esse tipo de habilidade. Porque assim, ele foi se colocar numa situação bem complexa, considerando que ele é comprometido e considerando que o cara poderia fazer alguma coisa contra ele, porque justamente eles estariam sozinhos no lugar. Mas mesmo assim ele foi, e ele foi todo carinhosinho pra cima do Willie. O Willie fingiu que tava gostando e tal. Em dado momento o Willie falou assim, você não me daria mole assim, o que você quer de verdade? E aí o Baby falou, eu quero saber se você tem habilidades especiais, e eu também quero saber o que você quer de mim. E aí o Willie falou, você veio aqui fazer tudo isso, só por isso? Isso, o Willie pegou ele com uma força, virou ele contra a parede, não deixou ele se soltar, tirou a toalha dele, continuou pressionando ele, e bem nesse momento o Charlie chegou. E aí o Charlie já começou a chorar, a ficar perturbado, e o Baby ficou naquela situação. E aí, pra gente saber como é que isso vai se desenrolar, só no próximo episódio. Porém, eu queria fazer a seguinte observação. Claro que nada vai justificar alguém pegar alguém à força sob qualquer circunstância. Porém, eu sinceramente acho que o Baby não devia ter ido lá, gente. Eu acho que ele foi muito juvenil. Mas eu espero que fique tudo bem de alguma forma. E apesar do Charlie ter ficado muito triste, ainda bem que o Charlie chegou. Senão, sabe Deus o que poderia ter acontecido com o Baby. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!